estranho para mim que os teóricos, né, da teoria marxista penso que não souberam fazer adaptação aos tempos, né? Começa lá dentro da União Soviética, né? Se chegou ao fim, não foi por acaso. A gente tem histórias que a gente ouve, né? E é histórias que não é só voz, né? É imagem também, vídeos, né? Que vem da Venezuela e a gente está sofrendo isso na carne, né? A situação que eles vivenciam lá, né? Estive recentemente na Colômbia, agora em setembro, e lá num congresso, né, no Compass, e me encontrei lá com alguns venezuelanos, né, a sua maioria que vivem na Colômbia. Né, são os 3 que ainda estão na Venezuela, mas que eles são professores, né, ganham uma miséria, né, como professores, mas eles vivem por conta da fazenda que eles têm gado, produz gado e ainda conseguem vender, né? O governo Maduro diz que não confiscou nenhum gado, mas foram muitas cabeças, né, foram confiscadas pelo governo anterior do Hugo Chávez, né? De todo modo, o que eles falavam lá, né, da feitura, né, da política dentro da Venezuela, dá dó mesmo, pobreza, uma situação realmente muito degradante. Se a gente vai para Cuba, né, a gente vê também a situação da população, né, muito ruim. A ideia da igualdade, eu me lembro quando eu ainda trabalhava lá com o Franco Montoro, isso nos anos 90, recebendo lá um ministro de Cuba, né, era ministro das Finanças de Cuba. E aí, depois várias conversas lá, então, uma hora lá eu queremos saber um pouco mais como é que era a situação lá, aí começou a contar por alguns vinhos e tal, e ele dizendo que ele, quando vai alguém lá em Cuba, né, alguma autoridade, algum amigo, etc., ele costuma não levar na casa dele, porque eles moram numa casa muito simples, que é uma exigência que era da época do próprio sistema que ainda vivia, né, o Fidel Castro. E ele dizendo, né, que o salário dele como ministro, né, é muito diferente do salário, né, da maioria lá da população. E falando um pouco da dificuldade, assim, para quem estava dentro do governo. Porque quem não estava dentro do governo tinha uma dificuldade muito enorme, né, de ter um emprego. Enfim, hoje nós temos um pouco algumas informações que advêm da rua. Então, essa conquista, vamos dizer assim, de algumas realidades, né, e o que se buscou fazer de alguma maneira na Argentina, no Brasil, né, na Colômbia, né, no Paraguai, foi um pouco de plantar esta ideia, né, de que, olha, tem lá os capitalistas, né, e eles dominam, então massacram os outros, né, e por isso nós temos que acabar com os capitalistas e não acabar com o capitalismo, mas acabar com, né, a forma, né, deles terem todos esses instrumentos na mão, e temos que fazer a socialização. A maneira é de que o Estado possa governar. Por isso, a estatização, né, de muito joga só na mão do Estado. Se isto, né, apresenta, né, um risco, você coloca aqui, né, proletário não seria correr risco do mesmo não atender um povo explorado? Eu acredito que sim, porque quando foi a experiência da União Soviética, ela cresceu o Estado de uma tal forma, né, que acabou ficando longe, distante do povo, né. Verdade ou não, diz que o patrimônio que Fidel Castro deixou é um patrimônio muito grande, né, e não deve ser só ele, mas outras pessoas que estavam ali ao lado dele também, né. Mas não vimos muitos avanços, né, naquela população de lá. Eu acho que é um sistema que mais cedo ou mais tarde, né, não mais que 3 décadas talvez, né, o pessoal já vai pensar de outra maneira. Até o presente momento, muita gente que apostou cegamente acha que esse realmente é um caminho, né, e pessoas, né, muito simples, pessoas que convivem junto com a gente, né, no dia a dia, né, e tem um amigo que ele é professor, né, lá em São Paulo, na Universidade Pública,
E é impressionante a convicção dele de que isto é a melhor coisa. E aí quando você faz as referências, você fala, não deve colocar isso como referência na União Soviética, né, Cuba, etc. Porque a gente quer mas se é outra coisa, vocês estão tomando a mesma teoria, como assim outra coisa? Né? Então, penso que correria sem risco. Então, olha, a gente estarmos envolvido em determinados projetos, né, ajuda a gente a encontrar um pouco até mais o sentido de vida, mas também, às vezes, ajuda a gente a ter determinada convicção e não vai ao encontro da convicção do outro, pelo contrário, né, pode até criar uma certa barreira. Por isso, quando eu tenho, né, determinadas ideias, né, eu tenho que considerar que se eu tenho essas ideias, né, e dentro desse princípio da liberdade, eu tenho que respeitar também a ideia do outro. Né? Tem um projeto que eu faço parte, né, que é um projeto que se chama Farinata. Né? Esse projeto foi encampado pelo Dória como prefeito e aí o pessoal do PT arrumou uma forma, né, porque é uma farinha advinda, né, de diversos produtos, cascas, né, produtos perecíveis, né, mas que tem uma marca. Tipo a multimistura que a irmã do Dom Paulo fazia. Mas ela trabalhava um pouco a nutrição, né? A nutrição, né? E já no período anterior e por causa de Haiti também, que ela tinha um relacionamento e tal, né? Esta farinata, lá era um trabalho mais artesanal, ela ensinava as senhoras de casa, né, como é que pega a casca da banana, da laranja, né, e poder tirar vitaminas, proteínas desses produtos. Não é nada diferente o princípio desse que eu estava falando, né, do projeto Fome. Né? Mas a diferença talvez fica por conta de que poderia colocar mais produtos e uma máquina, né, e que no final poderia sim, de ter uma farinha, né, por isso que forma uma farinha, por isso que era o nome de farinata, poderia ter mais proteínas, né, mais vitaminas, disso daqui, dependendo da região onde que fosse no mundo, né, utilizado isso daí. E como era farinha, né, o pessoal do PT começou a dizer que o Dória estava dando, né, farelo, né, para as creches. Né. E aí vai para a mídia isso, né, foi uma coisa que acabou explodindo, né, achando, e assim, o pessoal fala e acha que é o ponto da verdade, né, então que ele precisava naquele momento de uma contraposição, encontraram este apoio, aí uma pena que algo que estava dando certo teve que parar, né? Mas de todo modo é um projeto, né, digamos assim, bem ambicioso nesse sentido, mas quando estamos vivenciando Marx, o que ele fez? Ele deu uma explicação, um encaminhamento para a sociedade da qual ele vivia, né? Eu acho que foi brilhante o que ele fez lá. Realmente estava numa situação, imagine, criança teve que trabalhar mais de 10 horas, né? Mulher teve que trabalhar mais de 12 horas, dar a luz na fábrica, essas coisas assim absurdas, né? Então ele certamente via, vivenciava esta realidade e com base nisso é que ele pensou um novo sistema, uma nova forma. Olha, então tem que diminuir um pouco, né, o poder desse pessoal que tem todos os bens de produção, né? Então o que tem que fazer
tem que ter também um trabalhador aqui em cima, né? Mas eu acho que nos dias de hoje, nós estamos vivendo o século XXI, século tecnológico, né? Vivendo aí a Revolução 4.0 já, vivendo um momento em que a gente, né, conversa com facilidade, né, com o mundo todo. Os meios de comunicação nos ajudam, né, a conhecer, né, aquilo que acabou de acontecer no outro lado do mundo. Então, eu acho que com base nisso, acho que a gente tem que pensar um pouco mais, né, analisar, não eu com os olhos lá atrás e analisar a realidade aqui, não, eu tenho que ter com os olhos aqui também, neste momento, né? Então, por isso que eu vejo que esse princípio da fraternidade, né, mas uma fraternidade, né, nascida no coração das pessoas, e cada qual sabe como viver e respeitar a outra pessoa, né? Para isso, eu tenho para mim que há necessidade na sociedade, né, de fortalecer um projeto tripartite, né? Esse projeto seria o que dá a formação moral do jovem, das pessoas, forma sempre a sociedade desde a sua origem, né? Então a gente tem lá a família, né, tem a espiritualidade e a escola. Então é esse tripé que dá a formação moral do jovem, né? Agora, se eu acabo mutilando o conceito que tem de família, né? Então a pessoa não tem família, mutilando o conceito que tem de espiritualidade. Nós vivemos agora no século XXI, mas considerando a era cristã, né? E quantas pessoas viveram antes da era cristã também, então podemos colocar 5, alguns 10 mil anos. De todo modo, a gente verifica que em todo esse período sempre se fez muito presente essas 3 dimensões, né? E nos dias de hoje, a violência que ocorre, né, se formos verificar os jovens que estão na Fundação Casa, na sua maioria, né, os adolescentes, melhor, na sua maioria, ausência de família, né, ausência de uma espiritualidade, né, e uma escola que, sabe, o número de professores no governo, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que se encontra nesse momento com licença médica, é muito grande, é enorme, né? Por quê? Porque não consegue mais, né, dar aulas diante, né, de tamanha, né, desobediência que tem esses alunos, né? Então, no mundo em que vivemos hoje, é possível vislumbrar tal ideologia? Eu acho que sim, mas não como ela foi, né? Acho que tem que ser adaptado, acho que o pessoal não está conseguindo fazer adaptação. Quando caiu o muro de Berlim, eles começaram a fazer adaptação. Não mais, né, um socialismo, né, estatal, mas começaram a trabalhar um socialismo cultural, né? Só que pararam por aí, não foram adiante, e aí fica no Estado, né, e na cultura, e não faz nenhum nem outro aqui no Brasil, né? Não sei se vocês sabiam, mas o número de estatais, né, no Brasil, no governo federal, né, 156, dessas 156, mais de 20 foram criadas, né, no governo do Lula e da Dilma, para que criar mais estatais, né, estatais muito deficitárias, né? Nós temos o canal BR, né, da televisão. O que se deve desse canal é uma coisa astronômica, compra e não paga, e aí é lógico, é Estado e fica a dívida por conta do Estado, né? Dar o primeiro passo nessa direção, como dar o primeiro passo nessa direção, não dessa teoria, mas vislumbrando outra teoria, né? Eu acho que as universidades têm desenvolvido trabalhos interessantes dos seus grupos de pesquisa, dos seus diversos congressos, né? E em todas as áreas, não é só na minha área, né, de direito e fraternidade, só do direito, em todas as áreas, são congressos, são simpósios, né, que ajudam as pessoas a refletirem um pouco mais, né? A sociedade do século XIX, né, é uma sociedade em que, em direito, nós falamos que nasceram ali os direitos de segunda geração, né? Os de primeira geração considerados direitos de liberdade, de vir, né? Nasceram no século anterior.
e fruto da Revolução Francesa, mas também da indústria inglesa, e os direitos de segunda geração, chamados direitos sociais, eles borbulharam, vamos dizer, ali no século XIX. Em 1848, como o manifesto, né, falado e lançado, né, por Marx, né, não acho que ele seja mais conhecido do que o Capital, que é a obra-prima dele. Né? Mas é um momento histórico que a sociedade estava vivenciando. Né? Então, a presença da Revolução Industrial, né, ela, de alguma maneira, estava gerando, né, uma série de questionamentos, né, que fez com que Marx pensasse alguma coisa naquele momento também. Né? Aqui no Brasil nós tínhamos o Dom Pedro II, né, que Dom Pedro II, ele começou, né, naquele período, o nosso Código Civil é dali, desculpa, o comercial é dali, 1850, né, o Código. Então, ele começou a trabalhar essas questões aqui dentro do Brasil também, só que no Brasil, na época, era forte ainda, né, muitos escravos, né? Nós não tínhamos ainda nos livrado disso, muito embora já tinha decreto dizendo que não existia mais escravatura no Brasil, mas dizem que é um decreto de 1831 criado para inglês ver. Né? Por isso, ele construiu várias indústrias, né? Ele construiu várias estradas de ferro. Né? O Brasil era o segundo país que mais, depois da Inglaterra, que mais tinha estradas de ferro na época. Né? E por conta disto tudo, né, veja, em 1891, também a igreja, né, fez a Rerum Novarum. A Rerum Novarum é um instrumento também, né, de solidificação, digamos assim, desses chamados direitos sociais. Né? Ele não era comunista. Se nós formos pensar no sentido de comunismo, né, viver em comum, Jesus era comunista também, porque ele vivia tudo em comum com os seus discípulos. Né? Então, a palavra comunista, ela ganhou hoje em dia uma conotação muito mais forte, né? Talvez por conta dos anos 30, da intentona comunista, talvez por conta dos anos 60, né? Os CCCs, Caça de Comando ao Comunismo, né? Por causa do... E aí, comunista come criancinha, comunista faz não sei o quê, sabe aquela coisa toda? Ninguém assinava um cheque com caneta vermelha dos anos 60 e 70, porque isso, né, se você fosse comunista... por isso que a gente não pode preencher cheque com caneta vermelha. Hoje já não tem mais isso, né? A questão era ideológica. Né? Morava em Fernandópolis, né? Era pequeno, mas lá no bairro onde a gente morava, veio lá um distrito, né? Veio lá uma pessoa ligada ao prefeito e dizendo que ia formar uma associação amigo de bairro, que pudesse levar asfalto, pudesse levar água, blá, 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 blá. E aí todo mundo assinou lá uma abaixo-assinado com o prefeito para poder, né, fazer essa associação. Né? Passado umas 2 semanas, veio a informação que quem tinha assinado aquela lista, assinou com caneta vermelha, era comunista, e ia para o CCC, que era o comando de casa. Olha, se minha mãe conta, eu dormia de noite, meu pai não conseguia dormir, ele ficou em pavor na cidade, né? Porque foi uma forma de botar medo, né? Mesmo. Né? Então, a palavra comunista tem toda esta conotação, né? Muito carregada, forte, né? Na sociedade. Né? Dizer que Marx, né, não era, seria correto dizer que Marx não era comunista? Não, acho que ele tinha um pensamento assim, de socializar os bens, né, de fazer com que as pessoas vivessem melhor, em paz. Né? Talvez os marxistas tenham, né, feito uma outra exegética, uma outra interpretação de Marx. Karl Marx
ele fez uma leitura, eu acho que coerente para a época, porque até então existiam os artesãos. Né? O artesão, o que ele fazia? Cadeira como um todo, sapato como um todo, tudo individualizado, né? E a pessoa que fazia do começo, meio, fim. Né? Aí ele começou a verificar que as fábricas, né, não eram bem assim. As pessoas iam fazendo parte, iam para lá, né, e a gente tem um filme do Charles Chaplin, né, que mostra tempos modernos, mostra muito bem isso daí, e a pessoa torna-se objeto. A pessoa passa a ser um número tão somente ali. Né? Nesse sentido, acho que está corretíssima a leitura que ele fazia da época, e nos dias de hoje a gente vê que é um pouco assim também. Mas olha, a gente percebe que existem muitas formas, né, diferentes de empresas, etc., né, que trabalham um esquema, né, de solidariedade muito forte. Né? Por exemplo, todas as leis que nós conseguimos, né, tê-las até hoje, por exemplo, da maternidade. Né? Lógico que na Inglaterra foram mais, na Inglaterra eles supervalorizam a cultura, e por isso uma mãe fica até 2 anos, né, com o filho, ganhando normalmente. Né? Aqui não, aqui são 4 meses, mas uns 5 por causa das férias. Né? A questão de ter obrigatoriedade, né, do dia, né, de trabalho remunerado, de descanso. Né? Então, já teve uma série de conquistas, coisas que não existiam lá na época de Karl Marx. Né? Tem empresas, por exemplo, os japoneses fazem muito isso, eles supervalorizam o empregado. Né? E dizem que o empregado da Toyota, lá no Japão, né, se vê alguém parado na rua, né, com um carro Toyota, vai lá ajudar, porque ele sabe que o bem-estar daquele cliente, né, com aquele carro Toyota, vai fazer com que ele também tenha a sua participação dentro lá do lucro que a Toyota tem. Né? A gente percebe que, por exemplo, aqui no Brasil, na época do Montoro, do governo Montoro, ele implantou em todas as estatais a participação no conselho de administração de um representante dos trabalhadores. Ele acabou, né? Com essa assim que subiu, acabou. Né? Ele implantou, né, isso existe até hoje, a distribuição de lucros. É lógico que tem de forma maquiada e tal, mas todas as empresas estatais do Estado de São Paulo têm essa questão da distribuição do lucro. Né? É uma forma de acabar com essa questão de tornar a pessoa um objeto, tão somente, né? Mas a sociedade capitalista, né, é uma sociedade ainda que aposta muito no individual. Né? É bom que você tenha o seu relógio, o seu carro, o seu aquilo e tal, nada de socializar. Desde que você socializa, né, você acaba, né, não dando atenção ao próprio sistema, né, consumista. Né? Mas a gente vê que as mídias, né, elas trabalham essa questão, né, de uma socialização diferenciada como forma de deixar a pessoa de ser só mais um na sociedade. Por exemplo, essa questão do Uber. Né? Aqui, inclusive, usa pouco ainda, né? O Uber como um todo, mas São Paulo, o pessoal lá usa muito o chamado Uber compartilhado. Né? Eu estou aqui, eu quero ir desse lado, eu quero Uber compartilhado. Aí tem outra pessoa que está aqui, que pega aqui, desce aqui, mas vai lá, leva ali e tal, e faz todos os cálculos lá, obriga as pessoas a se conversarem um pouco mais dentro do carro também, né? Mas a sociedade hoje, ela não sei, tenho a impressão de que ela aposta muito, né, em individualismo, né? Talvez por isso suicídios, né? Acho que essas eleições demonstraram muito bem isso, né? Um número muito grande de eleitores, né? Esse Bolsonaro em detrimento do Haddad é um pouco, né, por conta, né, de um mito de que, olha, pode acontecer isso, né? E continuar, né? Com relação ao próprio pensamento marxista, né, ortodoxo. Agora, eu tenho para mim o seguinte: quando a gente fala no socialismo, né, na medida em que eu dou carona para alguém, né, eu
fui ontem lá em Ourinhos para falar em algumas faculdades, 2 faculdades, né, na FIU e no Estácio, a respeito do programa de mestrado. E foi um mestre comigo, uma pessoa que já estudou aqui, né? Então, este é um gesto, né, e não teve relação econômica, não cobrei nada dele, não precisou pagar nada. Então, esse é um gesto, né, típico socialista, né? Agora, quando a gente fala no socialismo, acabou havendo um exacerbamento, entra dentro dessa dimensão, né, mitológica também, né? O mito, por que surgiu? Se a gente for lá na Grécia Antiga, para não ir mais longe, lá no Egito, né, os mitos, né, eles existiam exatamente para poder dar algumas explicações, né? Então, tem um trovão que deu exatamente na hora que eu estava brigando com você. Então, sabe, o trovão, né? Essas coisas assim, né? E aí vem o relâmpago. Então, para poder explicar, né, os fenômenos da natureza ou alguns relacionamentos, né, que acabaram, portanto, surgindo determinados mitos. E as pessoas vão falando ao longo, né, de décadas e séculos, né, e isso acaba ficando no imaginário popular, né, e que isso acaba, de alguma maneira, né, ficando como um mito, né. A gente assim, tem um receio muito grande, né, sempre de perder o status quo, né, aquilo que eu estou vivenciando, né. Então, por isso, por conta desse medo, né, determinados mitos acabam sendo importantes, né. Por que o candidato Haddad veio enfatizar alguns momentos, né, de fúria do Bolsonaro, né? Por quê? Porque sabe que no imaginário popular isso pega forte, né? Isso, né? Por que fizeram aquele vídeo de Dória, né? Ele com aquelas mulheres, etc., depois se verificou que era uma montagem que tinha feito, mas por que fez? Alguém que sai do casamento, está dentro, postulando um cargo, né, e pula fora do casamento, e daquela maneira lá, né, aquilo lá abalou um pouco a campanha, né, ficou uma coisa bem... Por quê? Porque tem um mito na sociedade que a autoridade deve ser aquela ilibada, né, aquela autoridade, né, que tenha consigo todos os valores que estão presentes, e alguma que fuja a esta dimensão, né, acaba, evidentemente, sendo exacrada, sendo extirpado, tendo que ser tirado do sistema, né? Então é isso, acho que nos dias de hoje, quando a gente, eu lá pela minha juventude imaginava que fosse mudar o mundo e fazer direito significado, né? Resgatar toda a humanidade, blá, 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 né? Então, aos poucos a gente vai ficando um pouco com o pé no chão, né? E como começa a chegar aos filhos, tendo 3 filhos, e aí a gente sabe que tem que ir lá trabalhar, tem que fazer isso, aos poucos a gente vai, né, para o bombeiro apagando um pouco o fogo, né, e vai vendo, né, que a gente tem que trabalhar dentro daquele mundinho onde você está, né. E nesse mundinho onde que eu vivo, o que eu posso fazer de bem, né? Começar da própria família, né, eu, minha esposa e meus 3 filhos, né, mas também com as pessoas com as quais eu convivo, né, como é que eu posso trabalhar um pouco mais a questão da aceitabilidade da pessoa, como a pessoa é, né? Porque nós temos um jeito de ser e achamos que aquilo lá é o mais correto do mundo, né? E o ruim é quando eu quero imprimir com um carinho no outro, o outro tem que ser exatamente aí, fica realmente uma situação complicada, né? Então foi um pouco pensando nessas questões que em 2000 eu morava em São Paulo, eu dava aula na PUC, tinha um escritório na Paulista, prestava assessoria também lá no ILAN, né, no Franco Montoro, era professor assistente dele na PUC também. Então tinha um monte de coisas que eu fazia de segunda a segunda. Minha esposa também, professora universitária, ela é da área médica, enfermeira, então dava aula na universidade, era chefe de um posto, né, a gente fazia muita coisa. Nos anos 90, nossos filhos nasceram em 90, 92, 94, e aí, né, a gente tinha dinheiro para empregado ficar lá, ficar com alguém, mandar para lá, mandar buscar, isso, aquilo, etc. Mas a gente imaginava que, estavam fazendo aquilo que era correto, ganhar dinheiro para poder sustentar os nossos filhos, achando que isso daí bastaria, né?
Em 99 faleceu o Franco Montoro, né? Tive um pouco, repensar um pouco a história, né? Fiquei realmente muito... Eu tinha 2 grandes projetos, né, que ele estava tocando no Congresso Nacional como deputado federal. Um deles era a reforma política, implantação do voto distrital, ele estava caminhando. O outro grande projeto era a não implantação da ALCA, né, e ele acreditava muito, trabalhou nisso na questão da integração da América Latina, né. Ele morreu em julho, quando foi em setembro, o presidente da Câmara acabou arquivando o projeto de reforma política. Quem era o presidente da Câmara na época? Michel Temer, que foi secretário dele, do governo, assim, blá blá. Quando foi no mês de novembro, né, a primeira reunião restabelecendo a ALCA, né, proporcionada por quem? Pelo maior país da América Latina, né, cujo presidente era o Fernando Henrique, um discípulo de Montoro. Né. Então isso daí, acabei ficando muito chateado. Eu era do Comitê de Ética, da Comissão de Ética do PSDB, né, tinha uma atuação grande, né, e acabei desistindo, saindo, né, e aí acabei arrumando uma forma de fazer um pós-doc lá fora, lá na Itália. Ficamos um ano lá, fui com a família, os 3 filhos, né, e lá na Itália, em Florença, né, a gente passou a conviver cotidianamente com os filhos, né. Na época ainda era cara a ligação telefônica, né? Não tinha assim, WhatsApp, né? E, então, por isso, a gente começou a conviver mais lá e mais com os nossos filhos. Nossos filhos estudaram lá, ficamos um ano lá, eles estudaram na escola local, ia buscar, trazer e tal. E nos demos conta que a gente estava terceirizando a educação dos nossos filhos, né? Então, quando a gente voltou, isso já era 2002, o Dr. Oscar nos convidou para vir aqui. Eu já dava aula aqui, porque eu tinha vindo aqui por causa do projeto do mestrado em 2000, e por conta disso vimos para cá, né, para conviver. Foi realmente uma coisa muito boa, porque passamos a continuar convivendo com nossos filhos, levá-los, buscá-los, né, almoçarmos juntos, janta, né, e sempre juntos. E passamos então a deixar com eles um pouco da nossa cultura também. Aí a gente veio, ficamos, né, mais aqui, aos poucos fomos saindo. A Priscila, a primeira que saiu para a faculdade, ela queria fazer comunicações, né, ou jornalismo, ou design, alguma coisa assim. Mas aí antes ela resolveu fazer filosofia, né? Mas viu um pouco a estrutura do Unesp, ela não quis, por causa, assim, coisas lá que ela não gostou, que era de graça, né? O professor na PUC também era de graça, era PUC, não quis, né? E acabou indo fazer na Sambem, tá? Que parece bem, em São Paulo, né? Faculdade de Sambem. Fez, a irmã também acabou fazendo, não está dizendo, tem o Francisco, né? Tem um ano, agora, na semana passada, dia 20, e o Guilherme está lá fazendo engenharia também, participa da comunidade. Nós participamos do movimento dos focolares, né? E ele está em Campinas, ele está fazendo engenharia física lá na UFSCar, mas está no último ano, fazendo em Campinas, ali na Unicamp, semi-prêmio no estágio, né? Está terminando, já engatou para o ano que vem no mestrado, já vai continuar, já está todo lá, né? É uma área bem, né? Enfim. E a Vanessa, né, que é a do meio, né, segue a vida religiosa. Olha! Já há 4 ou 5 anos que está direto lá, adora, gosta, né, vive feliz, né?